Todos pensavam que a tenente Ana não se adequava ao trabalho. Inteligência é trabalho de homem durão, diziam. Mas quando ela começou a analisar os documentos secretos, fez uma descoberta que abalou todo o sistema de segurança nacional. Porque Ana tinha visto o grande perigo que todos haviam ignorado. O Centro de Inteligência do Exército Brasileiro, localizado em Brasília, operava nas sombras da capital federal. Suas salas sem janelas e corredores silenciosos abrigavam alguns dos segredos mais bem guardados do país. Era um mundo onde informação significava poder, e poder determinava vida ou morte. Tenente Ana Silva, de 25 anos, caminhava pelos corredores estéreis do Centro de Inteligência com passos medidos, mas determinados. Sua estatura de 1,65 metro e aparência jovem contrastavam drasticamente com os veteranos de inteligência ao seu redor, homens experientes, com décadas de experiência em operações sigilosas. "Lá vem nossa analista júnior", murmurou Major Castro, um veterano de 20 anos da inteligência militar, para seu colega. "Aposto que ela nem sabe distinguir entre inteligência real e desinformação." As risadas discretas que seguiram ecoaram pelo corredor, mas Ana manteve sua compostura profissional, acostumada aos comentários céticos, desde sua chegada ao centro 3 meses antes. Desde seu primeiro dia no segundo escalão de inteligência, Ana enfrentava ceticismo sistemático de colegas que questionavam se alguém tão jovem e inexperiente poderia lidar com a complexidade das operações de inteligência nacional. Ana, havia dito Coronel Mendes, chefe da divisão, durante seu briefing inicial, inteligência militar não é trabalho acadêmico. Requer instinto desenvolvido ao longo de anos de experiência de campo. "Entendo, senhor", Ana havia respondido respeitosamente, "mas também requer análise meticulosa e pensamento crítico, áreas onde posso contribuir." Durante as reuniões de briefing matinal, suas observações eram frequentemente ignoradas ou recebidas com condescendência paternal. Outros analistas, todos homens com mais tempo de serviço, automaticamente assumiam que ela estava ali apenas para aprender observando. O que seus colegas não sabiam era que Ana havia se graduado magna cum laude em Relações Internacionais pela UNB, complementando sua formação militar com especialização em análise de inteligência e criptografia. Seu mestrado em Segurança Nacional havia sido concluído simultaneamente à sua formação militar. Durante as análises rotineiras de documentos classificados, ela demonstrava uma capacidade excepcional de detectar padrões que outros ignoravam. Suas perguntas durante os briefings revelavam compreensão profunda de geopolítica e estratégia que surpreendia até mesmo os analistas mais experientes. "Ela faz conexões interessantes", admitiu relutantemente Major Santos, um analista sênior. "Tem boa formação teórica, mas teoria é diferente de compreender a realidade das operações de campo." Ana absorvia essas avaliações parciais, sabendo que eventualmente teria uma oportunidade de demonstrar suas verdadeiras capacidades analíticas. Era uma segunda-feira quando chegou o caso que mudaria tudo. Uma série de documentos interceptados de uma fonte não identificada havia sido entregue ao Centro de Inteligência, contendo informações fragmentadas sobre uma possível ameaça à segurança nacional. "Temos aqui comunicações interceptadas de origem desconhecida", anunciou Coronel Mendes durante o briefing matinal. "Linguagem codificada, referências obscuras. Preciso de nossa melhor equipe analisando isso." Os documentos continham mensagens aparentemente desconexas, referências à Operação Alvorada, datas específicas, códigos numéricos e nomes que não constavam em nenhuma base de dados conhecida. Major Castro assumiu a liderança da análise. "Isso parece ser desinformação destinada a nos confundir. Referências muito vagas para constituir ameaça real." Ana estava presente na reunião, como sempre, silenciosamente absorvendo as discussões técnicas.
Quando o Coronel Mendes perguntou se havia observações adicionais, ela levantou a mão hesitantemente. Senhor, analisando os padrões linguísticos e as referências temporais, existe uma possibilidade de que essas comunicações estejam relacionadas aos recentes movimentos financeiros suspeitos relatados pelo Banco Central. O silêncio que seguiu foi palpável. Major Castro olhou para Ana como se ela tivesse sugerido algo absurdo. Ana, disse Coronel Mendes pacientemente, movimentos financeiros e comunicações interceptadas são domínios completamente diferentes. Não há razão para suspeitar de conexão. Entendo, senhor, Ana respondeu calmamente, mas os códigos numéricos nas mensagens correspondem parcialmente aos códigos SWIFT internacionais usados em transferências bancárias. Major Santos riu discretamente. Ana, você está vendo padrões onde não existem. Isso é erro comum de analistas inexperientes. Apesar do ceticismo de seus superiores, Ana decidiu investigar suas suspeitas durante suas horas livres. Utilizando recursos autorizados mas pouco utilizados, ela começou a mapear conexões entre as comunicações interceptadas e dados financeiros publicamente disponíveis. Trabalhando sozinha em sua pequena sala, Ana construiu um complexo diagrama de conexões que gradualmente revelava um padrão perturbador. As referências aparentemente aleatórias nas mensagens correspondiam a códigos bancários, datas de transferências e identificações de contas offshore. Se estou certa, ela murmurou para si mesma, estudando seu diagrama, isso não é apenas uma ameaça à segurança. É uma operação de financiamento a atividades subversivas. Quanto mais investigava, mais clara ficava a magnitude do que havia descoberto. Após 2 semanas de análise meticulosa, Ana havia reunido evidências de algo muito maior que uma simples ameaça de segurança. Os documentos interceptados revelavam uma rede de financiamento internacional direcionada a desestabilizar instituições democráticas brasileiras. A Operação Alvorada não era um nome-código aleatório, era referência a um plano coordenado para financiar grupos extremistas antes das próximas eleições presidenciais. As transferências bancárias identificadas somavam milhões de dólares, originados de fontes estrangeiras hostis. Ana verificou e reverificou suas análises. Os padrões eram indiscutíveis. Datas das transferências coincidiam com aumentos de atividade em grupos radicais, os valores correspondiam aos códigos nas mensagens interceptadas e os destinatários finais eram organizações com histórico de atividades antidemocráticas. Era uma conspiração para interferir na soberania nacional brasileira. Quando Ana apresentou suas descobertas ao Major Castro, a recepção foi fria e cética. Ana, você está fazendo conexões fantasiosas, disse ele, mal olhando para seu relatório detalhado. Correlação não implica causalidade. Isso é análise de inteligência 101. Major, com todo respeito, Ana insistiu, as evidências são muito específicas para serem coincidência. Temos datas exatas, valores correspondentes e destinatários identificáveis. Tenente Silva, Major Santos interrompeu, você está extrapolando dados insuficientes para construir teorias conspiratórias. Isso não é como conduzimos análise de inteligência profissional. A frustração de Ana crescia, mas ela manteve sua compostura militar. Senhores, solicito permissão para apresentar minhas descobertas diretamente ao Coronel Mendes. Coronel Mendes recebeu Ana em seu escritório com curiosidade cautelosa. As paredes cobertas com mapas estratégicos e fotografias de operações passadas lembravam Ana da seriedade de seu trabalho. Tenente Silva, Major Castro me informou que você desenvolveu uma teoria sobre os documentos interceptados. Explique sua análise. Ana apresentou metodicamente suas descobertas, usando gráficos, cronogramas e evidências documentais que havia compilado durante semanas de investigação. Coronel, as evidências indicam uma operação de interferência externa coordenada para desestabilizar nossa democracia através de financiamento a grupos extremistas.
Coronel Mendes estudou os documentos cuidadosamente, sua expressão gradualmente mudando de ceticismo para preocupação séria. Se sua análise estiver correta, tenente, estamos lidando com uma ameaça de segurança nacional de primeira magnitude. Coronel Mendes convocou uma reunião de emergência com a equipe sênior de inteligência. Ana foi chamada para apresentar suas descobertas ao grupo completo de analistas veteranos. Senhores, anunciou o coronel, a tenente Silva identificou padrões nos documentos interceptados que requerem nossa atenção imediata. Ana apresentou sua análise com precisão militar, respondendo a cada questionamento com evidências sólidas e lógica irrefutável. Conforme sua apresentação progredia, a atmosfera na sala mudou de ceticismo para alarme crescente. As transferências financeiras identificadas totalizam 15 milhões de dólares, Ana explicou, distribuídos entre 7 organizações que nossa base de dados classifica como potencialmente subversivas. Major Castro, claramente constrangido por ter subestimado a análise, perguntou: qual é o cronograma estimado para esta operação? Baseado nos padrões de comunicação e transferências, a operação entrará em fase ativa dentro de 3 semanas. A descoberta de Ana desencadeou a maior operação de contra-inteligência dos últimos 5 anos. Agências de todo o país foram mobilizadas para investigar e neutralizar a rede de financiamento identificada. Tenente Silva, disse Coronel Mendes durante um briefing de emergência, sua análise pode ter prevenido uma crise democrática de proporções históricas. Nas semanas seguintes, a operação revelou uma rede internacional de interferência que se estendia muito além do que inicialmente suspeitado. Grupos em múltiplos países estavam sendo financiados por fontes hostis para desestabilizar governos democráticos. Ana foi designada para liderar a equipe de análise contínua da operação, trabalhando diretamente com agências internacionais para rastrear ramificações globais da conspiração. A transformação na atitude de seus colegas foi imediata e dramática. Analistas que anteriormente a ignoravam agora buscavam suas opiniões sobre casos complexos e estratégias de investigação. Ana, disse Major Castro, aproximando-se dela com humildade genuína, gostaria de me desculpar por meu ceticismo anterior. Sua análise salvou nossa democracia. A operação resultou na prisão de 23 pessoas, congelamento de milhões em ativos financeiros e exposição de uma rede internacional de interferência que operava em 6 países. O presidente da República pessoalmente condecorou Ana por serviços excepcionais à segurança nacional. Reconhecendo suas habilidades excepcionais, o Comando Militar promoveu Ana a capitã e a designou como chefe da nova divisão de análise de ameaças emergentes. Ana, disse General Ferreira durante a cerimônia de nomeação, você demonstrou que inteligência eficaz não depende de anos de experiência, mas de pensamento crítico e análise meticulosa. Ana desenvolveu novos protocolos de análise que combinavam técnicas tradicionais de inteligência com métodos modernos de análise de dados, elevando significativamente a capacidade do Brasil de detectar ameaças emergentes. Sob a liderança de Ana, uma nova geração de analistas de inteligência emergiu, profissionais que valorizavam rigor analítico, pensamento inovador e colaboração multidisciplinar sobre hierarquia tradicional. Ela nos ensinou que inteligência eficaz vem de questionar pressuposições e seguir evidências aonde quer que levem, disse um analista júnior que treinava sob sua supervisão. Ana estabeleceu um programa de mentoria para jovens oficiais de inteligência, especialmente mulheres que enfrentavam desafios similares aos que ela havia superado. 2 anos após sua descoberta revolucionária, Ana havia transformado não apenas sua própria carreira, mas também a cultura da inteligência militar brasileira. Sua ênfase em análise baseada em evidências e pensamento crítico criou um ambiente mais eficaz e colaborativo. Ela mudou como conduzimos inteligência, observou o General Santos durante uma reunião de avaliação departamental. Não apenas melhorou nossa capacidade analítica, mas também nossa humildade profissional.
A descoberta de Ana tornou-se caso de estudo em academias militares e cursos de inteligência, demonstrando como perspectivas diversas podem identificar ameaças que a experiência tradicional poderia ignorar. Ana continuou desenvolvendo técnicas analíticas inovadoras que melhoraram significativamente a capacidade do Brasil de detectar e neutralizar ameaças à segurança nacional. Seus métodos foram adotados por agências de inteligência aliadas. Suas técnicas de análise de padrões estão sendo estudadas pela OTAN, informou o general Ferreira. Recebemos solicitações de múltiplos países para programas de intercâmbio de conhecimento. Em momentos silenciosos entre operações, Ana frequentemente refletia sobre sua jornada de ser subestimada como analista inexperiente para se tornar líder respeitada em inteligência nacional. Cada desafio havia fortalecido sua determinação e aperfeiçoado suas habilidades. Cada dúvida dos outros tornou-se motivação para provar competência através de excelência, ela pensava. Cada obstáculo tornou-se oportunidade para demonstrar que capacidade transcende preconceitos. Hoje, Major Ana Silva continua servindo como uma das analistas de inteligência mais respeitadas do Brasil, tendo salvado a democracia nacional e estabelecido novos padrões de excelência analítica. Inteligência, ela frequentemente diz aos novos recrutas, não se trata de demonstrar superioridade, mas de servir a verdade e proteger nossa nação através de análise precisa e pensamento crítico. Quando ela entra em uma sala de operações hoje, observadores ainda assistem com admiração, lembrando-se do dia quando uma jovem tenente provou que às vezes as mentes mais capazes pertencem às pessoas mais inesperadas. E cada ameaça que ela identifica e neutraliza continua protegendo a democracia brasileira e inspirando outros a acreditar que excelência não conhece limites de idade ou gênero quando guiada por dedicação, competência e compromisso genuíno com a segurança nacional. Se esta história de dedicação à inteligência nacional e superação de preconceitos te inspirou, deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias sobre profissionais que protegem nossa segurança através de competência e determinação.